tarde a todas, muito boa tarde a todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 45ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião de 7 de março de 2023. Saúdo o nosso corregedor-geral, doutor Montaurício Choquete Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto. Cumprimento todos os demais conselheiros e peço vênia para fazer em nome do nosso ilustre decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Faço uma saudação especialíssima aos colegas que nos assistem pela plataforma Teams, bem como aos nossos servidores que nos acompanham e nos dão sustentação neste importante colegiado da Administração Superior do Ministério Público de São Paulo. O primeiro item da pauta é sempre a leitura, votação e assinatura da ata da nossa última reunião. Esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado. Eu indago se há alguma observação. É de praxe dispensarmos a leitura. Acho que podemos aprovar, não é? Então fica aprovada a ata da reunião anterior. Temos aqui alguns avisos de falecimento e de aposentadoria. Falecimento da senhora Maria Aparecida de Oliveira, mãe do doutor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, que é promotor de justiça aposentado, diretor adjunto da Associação Paulista do Ministério Público, da sede regional de São José do Rio Preto, ocupando atualmente o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, junto com o secretário, doutor Eleusis Paiva. Falecimento do doutor Maurício Uemura Shintati, nosso colega promotor de justiça aposentado, também em 2 de março de 2023. Falecimento do doutor Aquiles Craveiro, promotor de justiça aposentado também, falecimento em 4 de março de 2023. Pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Tassinari de Oliveira, mãe dos doutores Miguel Tassinari de Oliveira, que é primeiro promotor de justiça criminal de Santana, integrante do nosso gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, e do doutor Luiz Carlos Tassinari de Oliveira, que é advogado, esposa do doutor Sidney Celso de Oliveira, que é juiz de direito aposentado, falecimento em 6 de março de 2023. Também pela aposentadoria do nosso querido amigo e colega, doutor Luiz Percival de Carvalho Valim, 7º promotor de justiça de Piracicaba, aposentadoria publicada no Diário Oficial do dia 3 de março de 2023. Temos mais um aviso aqui, falecimento da senhora Maria Antonieta Ceifar de Freitas, sogra promotora de justiça aposentada, doutora Maria Cristina Marton Correia Ceifarte de Freitas, falecimento em 6 de março de 2023. Acho que é só isso, doutora Tatiana, acho que é só isso. Então podemos registrar aqui os votos de pesar e também o voto de louvor pela aposentadoria do doutor Luiz Percival de Carvalho Valim. Dando sequência aos nossos trabalhos, passamos então à fase das comunicações dos ilustres conselheiros. Primeiro, hoje, a falar é o doutor José Carlos Mascari Bonilha, que está com a palavra. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, demais colaboradores, técnicos, colegas que nos assistem presencial ou virtualmente, a todos, eu desejo uma boa tarde de trabalho e que tenhamos todos uma profícua sessão. E já devolvendo a palavra ao presidente, informo que não tenho nenhuma comunicação a ser feita nesta oportunidade. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, excelentíssimo senhor procurador-geral de justiça, doutor Mário Bicuto. Saúdo vossa excelência, igualmente saúdo o eminente corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo,
Dr. Maurício Oquete de Souza, cumprimento a senhora secretária deste COLEN, do Conselho Superior do Ministério Público. De igual modo, cumprimento o Dr. João Machado de Araújo Neto. Cumprimento igualmente os eminentes conselheiros Dr. Pedro de Jesus Giuliotti, Dr. Antônio Carlos da Ponte, Dr. Marco Antônio Ferreira Lima, a quem estimo as melhoras, estou vendo aí que submeteu a uma cirurgia, um procedimento cirúrgico. Cumprimento também o Dr. José Carlos Mascari Bonilha, Dr. Antônio Calil Filho e o eminente colega, procurador de Justiça, conselheiro, meu amigo, Dr. Jurandir Norberto Marsura. Cumprimento também todos os integrantes do Ministério Público, os que nos assistem e os que atuam permitindo a realização das nossas sessões. Também não tenho qualquer comunicação a fazer, desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Na sequência, passo a palavra para o Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros desse egrégio conselho, saúdo os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, o Estadão do dia 2 de março de 2023 estampou a seguinte manchete, abre aspas, não use celular aqui, placa na Pinacoteca, no centro de São Paulo, alerta para risco de furto. Esta manchete, senhor presidente, é o retrato fiel de toda a insegurança da cidade de São Paulo. As pessoas, meus colegas, não podem usar celulares no coração da maior cidade da América Latina. Não há dúvidas de que houve um crescimento considerável da criminalidade no estado de São Paulo. Na sessão deste egrégio conselho, do dia 14, demonstrei com estatísticas da própria Secretaria de Segurança Pública esse crescimento vertiginoso da criminalidade. Aumento da extorsão mediante sequestro, aumento dos roubos, aumento dos homicídios, roubos de carga, roubo de veículos, latrocínio, tráfico de drogas, impera a insegurança em toda a cidade, em todo o estado de São Paulo. Por isso, senhor presidente, passou a hora do Ministério Público impulsionar os órgãos de segurança desse estado. Passou a hora do MP assumir a sua principal vocação. É certo que o Ministério Público atua em diversas outras frentes, e todas elas são extremamente relevantes. Mas, nesse momento, entendo que a segurança pública deve ter prioridade do Ministério Público do Estado de São Paulo. Até porque o aumento da criminalidade reflete em todas as demais áreas, nas relações de consumo, nas relações do homem com a natureza, nas relações familiares, na economia, nos crescentes níveis de corrupção e na vida cotidiana do cidadão comum que paga os nossos salários. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Desejo uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Com a palavra, desejo pronta recuperação. Senhor presidente, doutor Marcos votos. Cortou, não consigo ouvir. Pronto agora? Estou sendo ouvido? Posso prosseguir, senhor presidente? Senhor presidente, doutor Mário Sarrubo, a quem agradeço os votos de recuperação e que aviso aos demais colegas que estou bem, agradecendo a todos aqueles que me desejaram votos de saúde e que eu estou me recuperando paulatinamente.
Queria saudar o nosso corregedor, Dr. Mautaurício Choquete Souza, queria, na pessoa do Dr. João Machado de Araújo Neto, saudar a todos os demais integrantes desse conselho, todos os demais funcionários, demais colegas que estão nos assistindo nesse momento. E, doutora Tatiana, vou deixá-la por último, porque Vossa Excelência hoje representa uma importante data que iremos, não sei se teremos muito a comemorar na data de amanhã. Dia 8 de março, tratado como sendo o Dia Internacional da Mulher, a mulher que passa por um momento estrutural, por um momento difícil em todas as áreas. Estou acompanhando um noticiário que trata da mulher protagonista, empreendedorista, a mulher hoje a dona de casa, a mulher que passa por todas as agruras de um problema estrutural, de um problema cultural, e a quem não basta se dedicar uma data, a quem é necessário que nós dediquemos uma mudança social e a quem dediquemos a todas as mulheres uma vida inteira. A quem forma a vida, nós devemos tratar como sendo a verdadeira e o verdadeiro espaço de vida. Aproveitando aquilo que o doutor Pedro Jesus Uliotti acabou de colocar, dignos conselheiros, nós estamos com um processo em julgamento, um procedimento em julgamento no Supremo Tribunal Federal, que talvez vá de encontro a tudo aquilo que Vossa Excelência, doutor Pedro Uliotti, disse em relação à necessidade de incremento no que diz respeito à área de segurança pública. Eu não estaria aqui em nenhum momento a questionar a efetiva existência de um racismo estrutural que existe dentro de uma sociedade como um todo, que também não pode passar despercebido por todas as vertentes, por todas as áreas de atuação do Ministério Público. Mas é um caso, senhor Procurador-Geral, que exige um acompanhamento sério por conta daquilo que vem seguindo a decisão e que vem sendo pautado, tem sido cortado por alguns ministros diante da gravidade do fato que vem sendo apresentado. A situação trata de uma abordagem onde a pessoa que foi abordada seria da cor negra. E, em razão disso, se passou a questionar se essa abordagem teria sido uma abordagem racista, se teria sido uma abordagem por conta da cor da pele daquele que foi abordado. Pois bem, como eu disse, nós não estamos negando a existência de um racismo estrutural. Entretanto, quando nós julgamos abusos, racismo, excessos de polícia nas prisões, quais são as medidas tomadas contra aqueles que abusaram desta prisão, se é que abusaram, e tratando-se como se isso tivesse sido uma abordagem racista? Está se punindo quem cometeu esses excessos? Está se vendo efetivamente se este excesso, se é que houve, ele não estaria, como bem colocou o doutor Pedro Jesus Uliotti, não se estaria querendo trazer uma abordagem em relação a um tráfico, a algo que possa ter um emblema, a algo que possa ter um panfleto e que possa ainda mais atingir a necessidade de uma atuação policial? Será que os nossos policiais também não são negros? Será que os nossos policiais também moram em locais, em comunidades, em locais afastados, em locais pobres, vamos assim dizer, e que também não mereçam um tratamento diferenciado? E o que houve em relação a este caso concreto deste HC, que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Os policiais simplesmente disseram que viram um indivíduo, seja ele qual for a sua cor, em atitude suspeita, fato que também já se questionou, em uma ação efetiva de tráfico, entregando drogas a quem estava dentro de um carro. E eu faço a pergunta: como os ministros vão conseguir avaliar como querem se essa abordagem se deu em razão de racismo ou se os policiais agiram diante de uma situação em que estava ocorrendo efetivamente uma ação de tráfico? O conselheiro Giuliotti foi componente da nossa Polícia Militar. Até que ponto nós vamos passar a questionar as ações de tráfico? Até que ponto nós vamos começar a tolher as ações policiais que até hoje têm medo de agir e ser
tratados ou ser impingidos como sendo abusivos na sua forma de abordagem. E vou além, senhor Procurador-Geral. A Defensoria Pública, que é a autora desse habeas corpus, em nenhum momento suscitou a questão. Isso foi suscitado pelos ministros, que acabaram rejeitando em parte, aonde a Defensoria Pública, com base nisso, impetrou um outro habeas corpus e agora está defendendo esta tese de que houve um crime de racismo. Eu perguntaria, senhor Procurador-Geral, nós estamos acompanhando com a devida e a necessária intervenção do Ministério Público do Estado de São Paulo, se nós vamos permitir que essa tese passe a ser tratada, que os policiais possam ter que escolher qual é a cor de quem devem abordar, como devem exercer uma abordagem, se essa abordagem não se dá em razão daquilo que o policial tem o tirocínio necessário e que, não estando dentro de um gabinete, não estando dentro de uma outra realidade, possam ver aquilo que o doutor Giuliotti acabou de lançar e aqui que eu referendo. Será que esta abordagem não seria ao ponto? Por favor, não saia com seu celular na rua. Por favor, não saia com sua joia na rua, mulher que amanhã tem a sua data assim paudada, tem a sua data assim apresentada. Chegar para essa mesma mulher e falar o seguinte: não saia com a sua joia na rua, se é que ela tem joia. Não saia com o seu dinheiro na carteira, se é que ela tem essa carteira. Da mesma forma como se coloca, cuidado com o roubo, cuidado com o ataque ao seu celular, cuidado com o ataque ao seu patrimônio. Me parece que há necessidade de uma intervenção, e é uma intervenção muito séria, uma intervenção incisiva nesse tipo de comportamento, e principalmente, senhor Procurador-Geral, que nós possamos estar acompanhando esse habeas corpus, acompanhando esse julgamento. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está assim fazendo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está assim agindo. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está assim atuando, e aqui eu faço um pedido especial para que eu possa, não me vangloriando e nem me colocando em situação acima. Eu tenho um artigo publicado aqui em 2020, quando ainda não havia o PIX, em que eu falei da necessidade de abordar, ou da necessidade de se ver o PIX e os crimes patrimoniais. O PIX diante da lavagem de dinheiro, mas principalmente que nós temos observado agora, o PIX em relação a qualquer um de nós, nos submetendo à violência, nos submetendo a sequestros e toda a forma de violência, não só em relação a todos, mas também quem mais sofre com isso. A mulher também tem sofrido, principalmente com esse tipo de abordagem. Então, se é para se comemorar uma data, se é para que nós possamos evitar que este tipo de bandeira venha a ser tratada dessa forma, que nós tenhamos um acompanhamento muito sério em relação a este caso, que me parece possível de abrir um precedente gravíssimo e que venha a tolher, que venha a inibir a atuação da nossa polícia em relação aos crimes patrimoniais. Fica aqui o meu registro nesse sentido, senhor Procurador-Geral, e que, desejando a todos os demais conselheiros uma boa sessão, que nós possamos estar aqui presentes com muita saúde. Saúde essa que eu percebi há poucos dias o quanto é importante e o quanto nós devemos nos preocupar com isso. E até aproveitando esse tema saúde, senhor Procurador-Geral, dignos conselheiros, a questão recentemente publicada, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, no que diz respeito à aplicação de medidas de segurança detentivas e o seu afastamento, no que diz respeito à desnecessidade em relação ao excesso de internações, o que me parece estar indo para o mesmo caminho, aonde nas execuções criminais nossos colegas estão preocupados com essa resolução. E eu perguntaria a Vossa Excelência se nós também estamos acompanhando, e sei que Vossa Excelência vai dizer que há, e eu sei que Vossa Excelência está acompanhando, mas são situações que precisam ser vistas com muita cautela e com muito rigor por parte dessa Procuradoria-Geral. Ficam aqui essas minhas observações, senhor Procurador-Geral, dignos conselheiros, pedindo vênia-se me cedi na minha manifestação. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte, responderia ao final. Boa tarde a todas e a todos. Eu, inicialmente, cumprimento os ilustres colegas que integram esse Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo de uma forma toda especial às promotoras e aos promotores de justiça que acompanham a presente sessão
assim como cumprimento os nossos colaboradores. Eu não tenho comunicações a fazer, desejo apenas uma boa reunião a todos os colegas. Com a palavra, o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Quero dizer que é um prazer participar dessa 45ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Gostaria de saudar a todos na pessoa do nosso presidente, procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Não tenho comunicações a fazer e desejo uma boa reunião. Obrigado, doutor Calil. Na sequência, passo a palavra para o nosso querido amigo e dos conselheiros, doutor Jurandir Norberto Marsura. Obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, presidente deste conselho, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo doutor Motaurício Alquete de Souza, digníssimo Corregedor-Geral do Ministério Público, excelentíssima doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária deste conselho, excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso querido decano, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar a todos os demais conselheiros aqui presentes, pela ordem de antiguidade, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Juliotti, doutor Saad e doutor Bonilha. Cumprimento especial a todos os colegas que nos assistem e a nossos valorosos servidores. Não tenho comunicação a fazer e desejo a todos uma boa reunião. Obrigado, doutor Jurandir. Com a palavra o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Boa tarde a todas e todos. Saúdo inicialmente o senhor Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Motaurício Alquete de Souza. Saúdo ainda a excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os excelentíssimos demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados e eficientes servidores. Saúdo ainda os eminentes procuradores e promotores de justiça, enfim, a todos os membros do Ministério Público e demais pessoas que acompanham esta reunião. Desejo a todos uma boa reunião, não tenho mais comunicações. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Com a palavra, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a quem aproveito já para cumprimentar de antemão, nossa representante feminina neste colegiado. Semana da Mulher, amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Muito bom contar com Vossa Excelência neste colegiado, no posto da secretaria, e a sua trajetória da instituição bem demonstra a importância das mulheres na instituição Ministério Público, é uma referência para todos nós. Não é? Parabéns, doutora Tatiana, em seu nome, cumprimento, vou fazer ao final, mas desde já aproveito agora para cumprimentá-la, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres do nosso Ministério Público, procuradoras, promotoras de justiça, as nossas oficiais de promotoria, analistas, auxiliares, toda a família Ministério Público, todo o corpo feminino da família Ministério Público. Muito, com a palavra, doutora Tatiana. Agradeço o cumprimento. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, digníssimos colegas que compõem esse conselho, doutor João Machado de Araújo Neto, doutor Jurandir Norberto Marsura, doutor Antônio Calil Filho, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Juliotti, doutor Saad, doutor Bonilha. Cumprimento também os nossos servidores que nos auxiliam no nosso dia a dia. Cumprimento os nossos colegas que nos assistem à distância, o doutor Fernando Pereira, que nos assiste aqui presencialmente. E, inicialmente, eu gostaria de parabenizar os colegas Luiz Henrique Cardoso Dalpose e Alexandre Castilho pelos resultados alcançados pelo CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, no ano de 2022. Segundo publicação do Estado,
foram mais de R$ 1 milhão recuperados para o Estado de São Paulo pela atuação dos colegas do Ministério Público, da Procuradoria do Estado e da Secretaria da Fazenda, com um trabalho preventivo na área de repressão à sonegação fiscal. Essa quantia recuperada é resultado de restabelecimento de conformidade fiscal, parcelamentos celebrados, transações tributárias homologadas e acordos de não persecução penal, bem como bloqueio de ativos financeiros. O trabalho do CIRA teve início quando eu ainda era promotora na Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal, na gestão do Dr. Ismânio, quando então celebramos o primeiro termo de colaboração entre o Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Procuradoria do Estado, para fins de prevenção à sonegação fiscal e recuperação de ativos. O trabalho à época era realizado em conjunto com o colega Luiz Henrique Dalpós, que hoje continua à frente dos trabalhos do CIRA, e já na gestão do Dr. Mário Luiz Sarrubo, ele ganhou um corpo e se transformou e se fortaleceu. Os resultados desse trabalho são os números apresentados. Isso demonstra que, a par do trabalho de repressão na área de sonegação fiscal, que brilhantemente é realizado pelos diletos colegas da promotoria da capital e também do interior, e na capital eu nomino Sérgio de Assis, Fernanda Valesca Álvares Claro e, mais recentemente, o doutor Eduardo Luiz Michelin Campana. O trabalho na área de prevenção é de extrema importância e merece nossos aplausos, demonstrando que o Ministério Público é superavitário na área de recuperação de ativos financeiros desviados com prática de sonegação fiscal. E ainda, na semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, gostaria de prestar homenagem a todas as promotoras e procuradoras de justiça, às nossas analistas, servidoras, estagiárias, por sua intensa atuação na instituição. O Ministério Público que se propõe uma instituição cada vez mais igualitária. Muito se avançou nessa questão e ainda há muito que se avançar em termos da necessidade de uma conscientização constante para que essa igualdade seja atingida de fato, com a participação efetiva de mulheres em todos os espaços da nossa instituição, e não apenas como coadjuvantes, mas como pessoas, líderes em posição de destaques também na área da administração superior. Oxalá que nós tenhamos um Ministério Público cada vez mais consciente dessa participação e que possa ter olhares díspares, tanto femininos quanto masculinos, para os problemas que nos são apresentados. Gostaria de devolver, então, a palavra ao senhor presidente, agradecendo desde já os elogios e a homenagem prestada. Muito obrigada. Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra ao doutor Mutauricio Oquete Souza, nosso corregedor-geral. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Sarrubo, nosso presidente, excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigene Bicudo, nossa secretária, excelentíssimo senhor doutor João Machado de Araújo Neto, nosso querido decano, em nome de Vossa Excelência, peço licença para cumprimentar a todos os eminentes integrantes desse colegiado, a todos os membros do Ministério Público que nos assistem, a todos os nossos servidores, e particularmente, senhor presidente, eu tenho apenas uma breve comunicação. Nós estamos hoje em serviços correcionais na Promotoria de Justiça de Itu, e a doutora Liliana está lá representando a corregedoria. A doutora Liliana, quem eu chamo de co-corregedora, né, e não de vice-corregedora, uma parceira extraordinária. E eu não poderia deixar aqui de passar um momento para realizar essa homenagem a todas as mulheres. E na linha do que Sua Excelência, a senhora secretária, disse, as mulheres têm que ter o mesmo espaço que os homens em todos os âmbitos de atuação pessoal e profissional, inclusive dentro do Ministério Público. E a Corregedoria Geral tem zelado por isso desde a gestão do Dr. Paulo Afonso, né? E temos lá, além da doutora Liliana, na nossa corregedoria, também colegas extraordinárias que integram a nossa equipe de assessoria, né? A doutora Maria Isabel, a doutora Fabiana, a doutora Cristina, a doutora Sultane, a doutora Anunciata, recém-incorporadas ao corpo de assessores da Corregedoria Geral. E eu gostaria, senhor presidente, de homenagear a todas as mulheres integrantes do Ministério Público e integrantes numa acepção holística, não apenas membros, mas todos aqueles que fazem parte, como Vossa Excelência disse, da família Ministério Público, e de fazê-lo não apenas na pessoa da nossa secretária, como em homenagem às velhas gerações de Ministério Público, em nome da minha mãe, que por tantos anos também honrou esta carreira, e também em nome
daquelas mulheres que fazem, né, a Corregedoria Geral do Ministério Público. A doutora Liliana, como já disse, a doutora Maria Isabel, a doutora Fabiana, a doutora Cristina, a doutora Sultane e a doutora Anunciata. E, além delas, também representativo de todo o quadro de servidores da Corregedoria Geral, e estendendo a homenagem, obviamente, a todas as mulheres competentíssimas que integram os quadros de apoio da Corregedoria Geral, fazê-lo na pessoa da Maria Lonaro, senhor presidente. São essas comunicações, tenhamos uma excelente sessão. Obrigado, doutor Montauri. Senhor presidente. Pois não, doutor. Pela ordem, eu gostaria de saudar o doutor Fernando Pereira, que solitariamente assiste aqui a nossa sessão. Doutor Fernando Pereira, presencialmente aqui, chefe de gabinete, provavelmente para me levar para a 0ª da ouvidoria, mas já já a gente vai, tem um tempinho ainda. Bom, rapidamente cumprimento a todas e todos mais uma vez, o nosso cumprimento às mulheres, e peço vênia para fazê-lo em nome aqui da doutora Tatiana Bicudo, grande liderança da nossa instituição. O doutor Montauri mencionou o seu gabinete, estava aqui pensando no número de mulheres do meu gabinete, se eu falar o nome de 2 ou 3, as outras vão ficar chateadas, então eu vou fazer homenagem às mulheres do nosso gabinete, da Procuradoria-Geral de Justiça, em nome da doutora Suzana Henriques da Costa, que foi minha chefe de gabinete, hoje é coordenadora do CAL, Tutela Coletiva, Cível, CAL Cível e Tutela Coletiva, mulheres fortes, grandes lideranças institucionais, importante participação das mulheres cada vez mais na gestão, na liderança da nossa instituição. Eu quero fazer apenas um registro ainda nesse campo, a importância de nós aprovarmos mulheres. O último concurso aprovou ainda apenas 45% de mulheres contra 55% dos homens. Eu não comemoro esse percentual, acho que nós temos ainda muito a avançar nesse campo. Avançamos, de fato, no último concurso, na questão dos PCDs, na questão daqueles que se declararam pretos nas cotas e tudo mais, mas precisamos avançar bastante. O Ministério Público tem que ser sempre uma referência nesse campo. Então, fica a nossa saudação, os nossos cumprimentos, a nossa reverência a todas as mulheres, em especial as mulheres da família Ministério Público, abrangendo, insisto, procuradoras, promotoras de justiça, analistas jurídicas, oficiais de promotoria, auxiliares de promotoria, todo o nosso corpo técnico, enfim, todo o nosso corpo, toda a nossa família Ministério Público. Rapidamente, a questão segurança pública é algo que está aí em todas as manchetes, é algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, até mesmo quando deixamos o nosso prédio aqui na Riachuelo. As causas, acho que não cabe discutir neste colegiado, todos sabemos bem quais são os fatores que nos levam ao índice de criminalidade em níveis de absoluta insuportabilidade em nosso estado, em nosso país. Esses fatores, evidentemente, vão desde a desigualdade social até a deficiência da nossa legislação, do nosso sistema de justiça, enfim, são inúmeros fatores e não nos cabe aqui a discussão dos fatores que levam a esse estado de coisas. Pandemia, sem sombra de dúvida, foi algo que impulsionou demais esse abismo social que nós já experimentávamos anteriormente. Isso restou aprofundado em função da pandemia e aumentou demais a insegurança para as pessoas de bem aqui no estado de São Paulo, em especial na nossa capital. E tendo em vista isso, é que a Procuradoria-Geral de Justiça e todos os promotores de justiça têm trabalhado diuturnamente, procurando cooperar e mudar esse estado de coisas. A Procuradoria-Geral criou o GAESP, Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública, não é? Que hoje conta com 2 colegas, já praticamente trabalhando quase que em tempo integral lá, aguardando a assunção ao cargo dos novos promotores que ingressarão agora no dia 31 de março. A GAESP conta lá com o doutor Danilo Puglisi e com a colega... Oh, meu Deus, agora me escapou o nome.
Francine, nossa colega Francine, obrigado, Fernando, nada como ter aqui o Fernando do meu lado, a doutora Francine, que já estão fazendo um trabalho de interlocução que envolve o tema segurança pública no campo da tutela coletiva, não é? Procurando e trabalhando para cobrar governo do Estado, para cobrar as instituições no fortalecimento da Polícia Militar, da Polícia Civil, do setor de perícias, do setor de investigações, não é? Sempre muito deficitário ao longo das últimas décadas aqui no nosso Estado. A par disso tudo, não desconhecemos a questão que envolve grandes números envolvendo roubos, sequestros em função do PIX, né, aquele modelo de transferência online, né, não por outra razão, sendo de apoio operacional, a Secretaria de Políticas Criminais e a Subprocuradoria de Políticas Criminais, junto com colegas da Barra Funda, realizaram uma grande reunião na última sexta-feira, lá no Fórum Criminal da Barra Funda, na nossa promotoria, procurando conversar com a FEBRABAN, Federação de Bancos, né, encontrando aí alguns caminhos, algumas soluções que os próprios bancos podem tomar, né, providências que os próprios bancos podem tomar para melhorar a questão da segurança da população. Né? Essa é uma questão também já tratada com a Secretaria de Segurança Pública, que viria hoje, inclusive o governador do Estado estava agendado para vir hoje pela manhã aqui, junto com o secretário de Segurança Derrite, para uma grande reunião com os GAECOS, onde uma estrutura de combate ao crime organizado estará se multiplicando pelo Estado de São Paulo. Né? Por questão de agenda, em especial agenda também minha, que foi o Museu da Vacina, onde estivemos hoje pela manhã lá no Instituto Butantan, aliás, um momento especial que eu também gostaria de registrar, não é? Governador do Estado e eu, presidente do Tribunal de Justiça, estivemos hoje no Butantan, onde foi inaugurado o Museu da Vacina e onde foi deflagrada uma grande campanha para diminuir o déficit vacinal que o Estado de São Paulo apresentou pelo negacionismo que nós vimos nos últimos anos por parte de alguns dirigentes da nação. O Estado de São Paulo, que sempre teve mais de 90% de cobertura vacinal, nos últimos anos caiu para pouco mais menos de 70%. O governador do Estado, o Ministério Público, a Secretaria de Saúde de São Paulo, através do doutor Eleus, todos trabalhando e muito para voltarmos aos patamares acima de 90% e extirparmos definitivamente aqui do Estado de São Paulo determinadas doenças. Essa reunião deve acontecer nos próximos dias, aguardando aí as agendas da Procuradoria-Geral e do senhor governador do Estado, tudo olhando para a segurança pública da população, para a segurança da população do Estado de São Paulo. Os nossos trabalhos, doutor Marco Antônio, nos tribunais superiores continuam. Nós temos um robô que foi criado aqui pelo CETIC, que faz a leitura de tudo que é do interesse do Ministério Público, seja no Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal, e os casos apontados por Vossa Excelência estão sendo objeto de acompanhamento, de apresentação de memoriais, e, quando é o caso, inclusive, há despacho direto com ministros relatores, seja do STJ, seja do Supremo Tribunal Federal. Acompanhamos também com muita frequência as sessões do CNJ e do CNMP e estamos monitorando, sem sombra de dúvida, as decisões do CNJ, notadamente aquelas que dizem respeito a medidas de segurança e algum tipo de flexibilização no cumprimento destas medidas. Eram estas as comunicações por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, esperando ter fornecido os esclarecimentos que nos foram propostos em sede de comunicações dos ilustres membros deste colegiado. Dando sequência à nossa pauta, edital de transferência, remoção de Procuradoria de Justiça, com a palavra a nossa secretária, a doutora Tatiana. A Procuradoria-Geral de Justiça, o presidente do Conselho Superior do Ministério Público, faz saber que se acham abertas, nos termos do artigo 13 do Colégio de Procuradores, de 24/11/2005, as inscrições ao concurso de Procuradores de Justiça
interessados na transferência ou remoção para as seguintes vagas. Uma vaga na Procuradoria de Justiça Criminal, para o cargo 29º do Procurador de Justiça Criminal, em decorrente da aposentadoria do Dr. Jair Burg Manzano, e uma vaga na Procuradoria de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos, para o cargo 16º, em razão da decorrente transferência da doutora Nathalie Kist Malveiro. São essas duas vagas que estão abertas para transferência ou remoção. Obrigado, doutora Tatiana. Acho que podemos, então, levar adiante. Item número 2 são pedidos de autorização para a residência fora da comarca. Se me permitirem, eu vou ler apenas o nome dos interessados. Os relatores votaram favoravelmente, assim como é favorável também o voto da Corregedoria Geral do Ministério Público. Os interessados são Dr. Wagner Juarez Grossi, 5º promotor de justiça de Lins, Dr. Natan Glina, 2º promotor de justiça São Bernardo do Campo, doutora Kelly Giovana Altieri Arantes, 3ª promotora de justiça de Vila Mimosa, doutora Laís Fernanda Silva, 2ª promotora de justiça de Bebedouro, doutor Fábio Gunso Cacuta, 7º promotor de justiça de Suzano. Podemos aprovar, colegas? Alguma objeção? Então, ficam aprovados os votos dos respectivos relatores, de maneira que encerramos esta primeira etapa desta reunião. Eu peço, Vênia, para deixá-los uma vez que temos agora a 0ª da eleição para a ouvidoria do Ministério Público, eleição esta que, reitero aos senhores e às senhoras, ocorre amanhã, e desejo a todas e todos uma ótima segunda metade da reunião, uma ótima continuação de semana com muita energia positiva e muita saúde. Muitíssimo obrigado. Passo a presidência dos trabalhos ao meu querido amigo ilustre decano deste colegiado, Dr. João Machado de Araújo Neto. Como tenho dito, ficarão vossas excelências melhor presididos pelo nosso querido amigo Dr. João Machado. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutor Mário Sarrubo, eminente procurador-geral. Muito obrigado pelas palavras e desejo que tudo corra bem lá no ato da 0ª. Eu... Já zerado, né, doutor João Machado, como o doutor Rodrigo falou aqui. Graças, obrigado. Obrigado. Pois não. Então, eu entendo que devemos passar ao próximo link. Doutora Tatiana, alguma observação? Podemos passar para o... Doutor Corregedor, permanecer. 3 processos que o doutor Corregedor vota. Então, podemos passar para o próximo link, sendo que 2 deles não são sigilosos e um deles é sigiloso. Consulto aos senhores se querem iniciar pelo sigiloso ou pelos demais. Para mim, tanto faz.